Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como trabalhar com museus em sala de aula. Para você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Aqui no canal tem vídeo novo toda quinta-feira às 7 horas da noite. Se você quer apoiar o canal, também existe a possibilidade da minha vaquinha lá no site do apoia-se/prof.annelise, ou você pode se tornar também um membro aqui do canal. É só você clicar aqui embaixo na descrição que você vai entender um pouquinho como é que funciona. O assunto do vídeo de hoje é um assunto que eu gosto muito. Sempre que possível eu tento trabalhar em sala de aula com os museus e os seus acervos. É claro que a gente teve 2 anos aí de pandemia e infelizmente ficou impossível fazer qualquer visitação que não fosse online, né, presencial. E eu me lembro bem que em março de 2020 eu estava organizando inclusive uma excursão para o Museu Afro-Brasileiro, mas infelizmente não deu certo. Quem sabe agora, esse ano, eu consigo fazer essa organização lá com os meus alunos. Mas bom, a ideia do vídeo de hoje é falar um pouquinho com vocês sobre como trabalhar com os museus, dar dicas de 3 museus aqui da cidade de São Paulo que você pode utilizar nas suas aulas. Enfim, discutir um pouco sobre esse trabalho. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários também as experiências de vocês, as dicas. Acho que vai ser um papo bem legal. Para começar, é importante contextualizar vocês que trabalhar com museus em sala de aula é extremamente relevante para os nossos alunos, para as nossas alunas. Primeiro porque o museu traz um repertório cultural muito grande, muito extenso para os nossos alunos. Muitas vezes a gente tem um público de alunos e alunas que não tem essas referências, que as famílias não estão acostumadas a levar essas crianças, esses adolescentes a museus, a bibliotecas, a centros culturais. Então vai ser na escola e com o professor de história ou de qualquer outra disciplina que o estudante vai ter um primeiro contato com esses locais. Então é muito importante que a gente desenvolva isso logo desde o início aí dos anos iniciais do fundamental, no ensino médio, já é para ele ter conseguido acessar esses lugares, mas muitas vezes a gente sabe que não é isso que acontece. Então é muito importante que a gente tenha essa iniciativa. Depois, pensando na temática de história, o museu pode ser um local para que o aluno desenvolva também essa valorização do patrimônio cultural, do patrimônio histórico da cidade dele, do estado, do país de forma geral. Vai ser nesse lugar também que o aluno tem um contato com documentos históricos, com obras artísticas. Então, assim, trabalhar com museu só tem vantagens. E aí, para começar, é importante a gente pensar que trabalhar com um museu começa com um projeto bem grande que vai durar antes da visita, durante a visita e depois da visita. Então, vamos pensar que você escolheu uma temática específica para abordar a partir daquele acervo daquele museu. Então, você vai estudar essa temática, você vai abordar essa temática com os seus alunos. Para começo de conversa, você precisa até explicar para esses alunos o que é um museu, para que ele serve. Você pode, inclusive, contextualizar esse museu em específico que você está visitando com esses alunos. Isso é bem legal porque traz todo um debate, um contexto histórico bem anterior, inclusive, ao tema que você está buscando. E eu tenho certeza que a maioria dos professores que pensou em algum museu específico tem algum contato, teve algum acesso a esse local. É por isso que antes mesmo de você pensar num projeto ou pensar na temática a ser desenvolvida, é legal que você visite o museu que você escolheu. Eu sei que você já deve ter visitado alguma vez antes, mas se for possível você fazer essa visita com um olhar de professor e com um olhar para a sua aula em específico, para a sua turma em específico, vai ser muito mais proveitoso. Depois de fazer todo o esquema de agendamento da visita, se você vai fazer uma visita guiada ou não, se você mesmo vai ser o guia desse passeio, né, dessa visita. Depois de tudo isso pronto, os seus alunos vão estar lá no dia, no museu, aproveitando, assistindo a uma exibição, observando obras, enfim. Nesse momento, você também precisa ter um acolhimento com esses alunos, tá sempre próximo deles, ouvir o que eles têm a dizer, o que eles estão achando, trazer ali também observações, se caso a visita for monitorada, você pode também trazer as suas observações para os seus alunos depois. E quando vocês chegarem na escola, lógico, não exatamente talvez no mesmo dia, mas quando tiver uma aula após essa visita, aí que a gente começa a pensar
em debates com reflexão, na própria avaliação do seu aluno, de como foi a visita em si, a opinião até subjetiva dele, mas de como foi para ele trazer essa contextualização diferente fora da escola, e aí fazer aquilo que você costuma fazer na sua sala, seja uma avaliação individual, em grupo, um trabalho após a visita. E depois de tudo isso pronto, é interessante também você perceber aquilo que deu certo, aquilo que não foi muito legal, seja na questão de organização ou até mesmo da forma como aquele tema foi abordado, para você planejar novas visitas e que essas novas visitas sejam eficientes. Então, para exemplificar como a gente pode fazer esse trabalho e o que você precisa fazer para organizar essa visita, eu vou dar 3 exemplos de museus da cidade de São Paulo. Eu sei que muita gente que me segue não é da região ou é de muito longe, não consegue acessar esses museus, mas aqui vão ser exemplos de como você se organizar, o que você precisa observar. E aí você deve e pode, utilizar essas dicas para os museus da sua cidade. É até interessante você usar os lugares da sua cidade, até por uma questão de custo da sua escola, até por uma questão também de distância, você utilizar os museus da sua cidade para fazer essa microhistória com os seus alunos. Você pode criar um roteiro, de repente, que faça relação com a sua cidade, com o museu, um roteiro de passeio a um centro histórico, que termine no museu, enfim, depende muito de como que é configurada aí a sua cidade. Mas aqui são dicas desses lugares de São Paulo para que vocês tenham uma noção de como funciona. O primeiro museu é um dos mais conhecidos aqui da cidade de São Paulo, que é o MASP. Se você não conhece ainda, fica a dica desse museu para você olhar pelo menos ali no site, para um primeiro acesso, O site do MASP é bem completo, fala sobre o acervo, dá várias orientações, e olhando ali no site, eu notei algumas questões sobre visitas escolares. Primeiro, que o MASP não tem um professor ou um educador para mediar a visita. A ideia do MASP é que nós, professores, tenhamos essa autonomia pedagógica dentro do museu, mas o MASP oferece todo um material pedagógico bem interessante dentro do site. Você pode agendar visitas, por exemplo, para até 100 pessoas no MASP. Também, dentro do site, você vai perceber que existem programações para os professores, inclusive eu participei de uma dessas programações. Vou deixar aqui para vocês no card a live que eu participei, que fez parte desse programa do MASP para professores. Então tem uma programação, tem uma formação para professores, existe uma preocupação de criar esse vínculo da instituição com nós, professores do ensino básico. Outra questão bacana é que você pode agendar uma visita para o centro de pesquisa do MASP, até mesmo para você ter acesso a catálogo, para você ver como que é organizada uma exposição. Então, eu achei super legal isso da parte do MASP, de ter esse acesso, essa ligação com nós, professores do ensino básico. Afinal, gente, o museu deve ser esse instrumento também. A segunda dica de museu aqui da cidade de São Paulo, na verdade, é a Pinacoteca. Não sei se vocês já conhecem também. Eu adoro particularmente a Pinacoteca, acho ali aquele prédio lindo, incrível, o jardim lá fora também. E a Pinacoteca também tem a possibilidade de visita de alunos e alunas. A diferença é que as visitas na Pinacoteca são de 10 pessoas por grupo, então você teria que ligar lá na Pinacoteca, acessar o site para ver como funcionaria, porque eu sei que as salas de aula não tem 10 alunos, tem muito mais do que isso. Mas é também interessante que a Pinacoteca também tem toda uma programação e uma formação para professores. Se vocês acessarem o site da Pinacoteca, vocês vão ver que existem programações para professores, para a família, então é um acesso bem interessante. Todos os sites eu vou deixar aqui na descrição para vocês consultarem com calma, tá? E a terceira dica de museu da cidade de São Paulo que você pode usar na sua aula é o Museu Afro-Brasileiro. Esse museu também tem visitas e elas também são guiadas, o que é incrível, porque o acervo do Museu Afro-Brasileiro é maravilhoso para a gente discutir toda a cultura africana, para a gente fazer toda essa discussão da herança africana no Brasil, que é extremamente importante. No Museu Afro tem um pouquinho mais de tolerância com relação à quantidade de pessoas, são 30 pessoas por grupo que podem visitar, então de repente você pode focar num projeto com uma sala de aula da sua escola, se ela tiver até 30 pessoas, ou você pode conversar lá no museu para ver o que você pode fazer dependendo da quantidade de alunos.
Então essas 3 dicas, MASP, Pinacoteca, Museu Afro-Brasileiro, são só exemplos daquilo que você pode fazer a partir dos acervos desses museus na sua aula. E mais interessante ainda é a gente pensar que os museus possuem muitas vezes, né, esses educadores para nos ajudar, ou acervos online, ou materiais de apoio para professores, ou até mesmo cursos de formação para professores. Então, gente, são formas de você acessar esse conteúdo, esse acervo, muito interessantes e muito bacanas, até porque a gente consegue se atualizar nas nossas leituras, nas discussões, e se atualizar até mesmo nas programações dos museus, dos arquivos, dentro dessas instituições. Eu acho super legal isso, eu sempre defendo aqui no canal que nós, como professores, temos que ter autonomia de pesquisa, de correr atrás, seja de referência bibliográfica, seja de programações culturais. Enfim, a gente precisa estar sempre ligado nisso, porque isso vai enriquecer cada vez mais a nossa aula. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você já conhecia essas possibilidades. Me conta também se você tem alguma dica para esses professores iniciantes que estão começando e querem levar os seus alunos para fazer um passeio, para fazer uma visita. E até o próximo vídeo.